A percepção da vida está diretamente ligado aos traumas que você carrega. Este assunto vai dar pano pra manga, né, Joyce? Quais são teus traumas, né? Por quê? Porque a forma como você enxerga a vida e as pessoas vai dizer muito sobre os traumas que você carrega, sobre as programações mentais, padrões de comportamento que você tem registrado na tua mente subconsciente e que faz você enxergar a vida e as pessoas dessa forma. E que muitas vezes eles não são teus, porque da mesma forma que a gente herda bens e a parte genética, a gente herda esses padrões do comportamento dos nossos antepassados, né? Isso mesmo. Dentro de muitas vertentes que nós estudamos, a gente está falando de 8 gerações para trás, ou seja, é muita coisa, Sim. é muita informação que nós registramos, que acaba despertando esses gatilhos, que às vezes pequeno detalhe, e eu digo esses detalhes, eles estão no dia a dia, não é um acontecimento grandioso, não precisa, na verdade não precisa de um acontecimento grandioso para despertar esses gatilhos, mas que vai dar um Isso. tilt. O que acontece é que na nossa mente subconsciente, a gente, ao longo da vida, e também o que a gente traz de informações mentais e emocionais dos nossos ancestrais, tudo isso está armazenado na nossa mente subconsciente. Mas o que a gente viveu dentro de vida intrauterina, infância, adolescência e o que a gente está vivendo na vida adulta, tudo isso está sendo armazenado ali de forma bem automática. Você nem tem noção de muitas coisas que estão ali registradas em você. Então, algumas feridas ao longo do tempo, ou recebidas dos nossos antepassados, estão ali registradas e que fazem você enxergar a vida e as pessoas desta maneira ferida. Como se você colocasse um óculos e você enxerga tudo desta forma. Exemplo, uma ferida que é muito comum, que a maioria de nós carregamos, né? Grande maioria de nós, rejeição. Outra ferida, abandono, humilhação, traição, Validação. validação. Então, assim, para deixar mais claro, uma pessoa que tem ferida de rejeição registrada na sua mente subconsciente, ela vai começar a enxergar a vida e as pessoas de maneira rejeitada. Por exemplo, lá no meu trabalho ninguém gosta de mim. Eu não fiz nada, mas a pessoa já está me olhando torto, É, entre as aspas, exatamente. Eu né? cheguei, ela não me deu bom dia. O que será que eu fiz? Eu já estou me rejeitando ou achando que a pessoa está me rejeitando porque eu estou olhando com a lente da Rejeição. rejeição. Então, isso é muito comum, gente. Muito comum. E é a partir desses pequenos detalhes que a gente vai identificando as raízes que nós temos registrados na nossa mente, que deflagra ali o trauma que nós E carregamos. aí nós precisamos entender o porquê que está ali, de onde que veio, para que está ali e fazer todo um processo de compreensão. Exato. Porque quando nós compreendemos essa ferida, e se ela for proveniente a uma repetição de comportamento dos nossos antepassados, a gente quebra. Isso aí. Ou seja, os meus filhos não vão herdá-las, porque eu fiz a compreensão necessária. É porque, como ela tá ali registrada na tua mente subconsciente, o que que acontece? A tua mente vai, é o papel dela, ela vai olhar, por exemplo, para o teu banco de dados que é a tua mente. Uhum. Então, você tá ali tendo a percepção da vida e das pessoas, você tá vivendo. Mas você tá vivendo a partir desse banco de dados. Então, nem sempre a pessoa tá te rejeitando. Nem sempre a pessoa é, está te traindo. Ou nem sempre aquele teu parceiro, aquela tua parceira vai te abandonar. Mas é isso que está aqui registrado. É essa ferida que está comandando você. Então, a tua mente, ela faz o papel dela de disparar em você possíveis ameaças, Gatilhos. gatilhos, pensamentos, tipo, a pessoa não gosta de mim. A pessoa a qualquer momento vai me deixar. Mas ele tá me traindo, provavelmente ele tá me traindo. Se ele não chegou até essa hora, é porque ele tá com Ele tá. outra. Se ele vira a câmera aqui, ó, a tela do celular, é porque ele tá me escondendo alguma Ele não quer que coisa. eu veja as Ele não quer mensagens. que eu veja as mensagens. Ou, por exemplo, fazer uma pergunta, onde você estava, né? Para aquela pessoa que está recebendo a pergunta, pode soar não como algo comum, mas pode soar como algo, tá desconfiando de mim?
controle, tá querendo me controlar. E a pessoa só tá Exato. perguntando E ela só tá sem perguntando. maldade nenhuma, sem essa segunda intenção de, nossa, eu vou perguntar porque eu quero te controlar. Não, é só porque a gente tem uma vida em comum. Então, Exato. tá, tu estavas aonde? Como foi teu dia? É a mesma coisa que eu perguntar como foi teu dia. Ah, Isso. eu fui hoje, eu fui tal, tal, tal e tal lugar. Agora, se eu pergunto assim, onde é que tu fosse hoje o dia todo? Por onde tu passou? Pronto, se a pessoa tem esse gatilho do tá me controlando, tá me comandando, ela já vai interpretar completamente diferente do que se eu disse. Como foi seu dia? Ou Exatamente. onde tu esteve durante teu dia? Tá louca? Onde eu estive? Faz a tua conta. Isso aí. Então, digamos, deflagra o quê? Algum trauma vivido ali. Ou Digamos, né? Então, provavelmente você foi uma pessoa que você se sentiu muito, as pessoas desconfiavam muito de você, da sua Uhum. verdade, né? Ou você se esquivava de algumas responsabilidades. Então, você vai ter dificuldade de compreender a comunicação do outro, porque você tá olhando para o outro com os olhos da tua ferida. Uhum. Ou às vezes esse outro, de fato, tem uma ferida muito grande e acaba se agredindo sem querer, quando ele se presta a esses papéis de esperar o cônjuge ir tomar banho e ai, eu vou ver. Ou de esperar o cônjuge ir tomar banho, pegar a roupa e ficar olhando se tem registro, né, olfativo de um perfume, ou uma mancha de maquiagem, ou no caso, né, gente, isso é uma agressão que tu tá fazendo a ti. Então, para de olhar pro teu. A gente tá falando de relacionamento, né? Para de olhar pro teu cônjuge e achar assim, não, ele tá me traindo. Não. É por que que tu tem sempre esse pensamento de que o teu cônjuge está te traindo? É aí que tá. Por quê? Da onde vem esse teu pensamento? Ele é teu? Ou tu herdou isso da tua avó, da tua bisavó, da tua tataravó? Ou o que tu presenciou quando a tua mãe estava grávida, quando os teus pais estavam ali no início do casamento ou na metade do casamento, sei lá quando surgiu essa gestação, que trouxe essa memória para ti? E outra coisa importante a gente falar, que a memória ela pode ser real, mas ela também pode não ser, Exatamente. né? Às vezes a criança passou na frente da TV na hora que tinha uma cena que registrou um trauma nela, aquela cena. Aquilo é real? Não, é imaginário, mas ele tem o mesmo efeito de que se ela tivesse presenciado ao vivo e a cores. Exatamente. Então é importante a gente entender o seguinte: se constantemente eu estou em estado de alerta, ou eu sempre tenho esses pensamentos assim, eu estou sob influência de uma ferida. E nós todos temos, né? Eu Sim. posso aqui falar de uma ferida para mim que foi muito desafiadora para eu tratar, né? Quando a gente vai. Não sei se você já leu aquele livro, As Cinco Feridas Emocionais. Uhum. Aquele livro, ele fala, inclusive, o quanto que essas feridas emocionais podem somatizar isso no corpo. A gente fica com determinado curvas no corpo, algo nesse sentido. Isso Uhum. vai materializando isso no seu corpo. E o meu corpo, ele tem muita característica da ferida da traição. Então, eu sempre tive muita insegurança nos meus relacionamentos. Eu sempre tive a percepção de que a pessoa iria me trair, que a pessoa iria me abandonar, que a pessoa estava me escondendo alguma coisa. Sempre foi uma dificuldade que eu trilhei, assim, ó, por muito tempo. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em terapia, porque vinha esses pensamentos constantemente, Automáticos, né? automáticos. Até que você perceber, opa, eu tenho uma ferida emocional de traição registrada na minha mente subconsciente. Logo, a minha mente subconsciente vai me mandar para mim essas ideias, esses pensamentos. Ó, talvez ela tá fazendo o papel dela, ela tá tentando te alertar de uma possível ameaça, mas Uhum. não necessariamente você está sendo. Então é importante você olhar para a realidade que está se apresentando para você. Tá, mas esse parceiro aqui, eu tenho prova, eu tenho algum Motivo, motivo para motivo. desconfiar, porque como isso ainda não está registrado na tua mente subconsciente e está registrado sua ferida, o que que vai acontecer? Você vai olhar ainda a partir da ferida do passado. Então você vai ter que se atentar à realidade que está se apresentando para você. Tá, mas essa pessoa ela me dá motivos para eu desconfiar? Quanto mais eu foco na realidade que se apresenta para mim e menos
ideia que vem na minha No cabeça, pensamento distorcido, motivado por essa ferida emocional, mais clareza tu vais ter. mais clareza e segurança você vai tendo. Porque Uhum. você vai tendo essa conversa interior, tipo, ok, é por causa da minha ferida que eu tô olhando isso, é porque eu tenho esse registro na minha mente subconsciente. Então, mas calma, nem sempre é tudo assim. Uhum. Da Nem toda onde que pessoa vem? é. Então, entender da onde que vem, entender a raiz e quais são, te evita muito problema. Muito Exato. sofrimento te evita, porque quando vem a ideia, você, opa, não, peraí, isso aqui não Não é é bem meu, assim. não é bem assim, não é meu, e não se aplica para esta realidade de agora, Uhum. É, né? a circunstância do momento, né? Vai te despertar. Eu gosto de brincar muito que são os testes. Eu chamo do Senhor do Karma, mas pode chamar do que quiser. Os testes que o Senhor do Karma ele nos manda. Para ver se de fato a gente compreendeu essa ferida, se a gente está desenvolvendo um novo hábito na nossa vida, a partir da identificação dessa emoção e desse sentimento. Porque é mais fácil ir para o que já é conhecido, né? Então, eu comecei meu processo terapêutico com 37 anos. Então, veja bem, eu estava há 37 anos com essas feridas emocionais guardadas, escondidas, que eu nem sabia que tinha nome, né? Ou seja, é um comportamento viciado, Isso foi potencializando potencializando ao longo desses ao 37 longo desses anos. 37 anos. Então, assim, o que que eu precisei? Além de compreender o porquê e o para quê, de onde veio, fazer os atos simbólicos e tudo mais que eu fiz ao longo desse processo, eu precisei trazer um novo padrão de comportamento, Criar um novo. criar um novo hábito. E isso ele precisa ser repetido. Agora eu estou com 45, ou seja, não faz tanto tempo assim. Então, é uma repetição diária. Muitas vezes eu me pego em algumas situações que eu olho e falo assim, e veja bem, eu não estou criticando a minha árvore materna, mas a gente entende que às vezes as pessoas perguntam, mas por que que vocês batem tanto na tecla da árvore materna? Porque toda mulher, ela já nasce com número de óvulos. Isso é científico. Isso não é, tô supondo, não. Toda mulher nasce com um número de óvulos, certo? Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já estava ali com os meus óvulos. Então, a Catarina já estava comigo na barriga da minha mãe. O João Pedro, que são os meus filhos, já estavam comigo na barriga da minha mãe. Então, assim, é muita coisa que a gente carrega da árvore materna. E a gente nem faz E ideia. a gente nem faz ideia. Então, assim, eu não estou apontando o dedo, mas muitas vezes eu me vejo repetindo comportamentos, mesmo depois desse processo de autoconhecimento, mesmo depois de ter ressignificado N sentimentos e emoções, acolhido as feridas e entendido, e trago a elas o devido entendimento. Muitas vezes eu me olho e falo: tô igual a minha avó, tô igual a minha mãe. E aí, não é o João Pedro e a Catarina que estão ali, sou eu que estou ali envolvendo eles num padrão de comportamento que é meu. E até mesmo ensinando eles a serem igual. E até mesmo ensinando eles a serem igual. Então, assim, mesmo depois que a gente traz todo esse processo de compreensão, a gente tem que ter um constante na nossa vida, olhar e vigiar. Sim. Até que esse novo padrão de Se comportamento, até que instala. esse novo hábito, ele esteja entranhado na Instalado. gente, instalado na gente e vira aquele ditado: repita um ato e cria o hábito. Repita um ato e cria o hábito. Isso. Então, é constante, Sim. né? É diário. Sim. Por isso que a gente fala que o processo de autoconhecimento, de autopercepção, esse processo de evolução é um caminho sem volta. Porque todos os dias nós teremos testes. É importante a gente entender que a nossa mente, gente, funciona como um computador. Todos esses registros inconscientes do qual a gente fala muito aqui, que a gente busca a raiz, né? Vão instalando ali nesse computador programinhas. E esses programinhas, eles estão rodando de forma automatizada. Você nem percebe. A tua mente subconsciente, ela tá fazendo você ser, pensar e agir desta maneira, porque existe este programinha instalado ali. Quando a gente vai para terapia, a gente vai tomar consciência
de quais são os programinhas que estão rodando na minha vida, que estão fazendo eu ter determinado sofrimento ou dificuldade. Então é isso que a gente faz. A partir deste padrão que já está instalado e repetido, a gente vai tratar esta raiz e criar um novo programinha que você vai sustentar através da nova consciência, através de novas ações, novos hábitos, né? De Através de persistência. persistência e repetição, muita repetição. Uhum. Entende? Então, assim, olha que legal saber que a raiz da nossa dificuldade, ela tem uma forma de cura. Você só não pode resistir a ela. Você não pode. Você tem que se permitir viver aquilo, se entender, para que você melhore aquilo que hoje está causando sofrimento para você. Eu gosto muito, tu falou uma palavra que eu gosto muito, que é permissão. Permissão. Nada na nossa vida a gente vai conseguir ter êxito se nós não nos permitirmos. Isso é absolutamente tudo, desde um processo terapêutico até o hábito de um exercício físico diário ou semanal, não sei, dentro da tua lista, o que que tu queres fazer na tua vida? Tu precisas te permitir. Quanto mais profundo for essa permissão, mais frutos tu vai colher. Não tem como a gente curar uma dor, como a gente ressignificar um sentimento, uma emoção, sem que haja essa permissão. É que não se pode curar aquilo que não se aceita, né, Joyce? Exatamente. Não se pode curar aquilo que não se aceita. Se eu não reconheço aquilo como uma dificuldade e eu só culpo o outro, porque o outro está agindo assim e me deixando sentir isso que eu estou sentindo, você não vai resolver um problema. E como aquele padrão está instalado, aquele programinha está instalado, só vai mudar as pessoas e você vai continuar sentindo, Exato. porque você está resistindo a olhar para a raiz que está em você, não está no outro. Exatamente. Eu atendi recentemente uma pessoa que ela já estava no, acho que era o quarto casamento, uma mulher, quarto ou quinto casamento. Estava terminando esse quarto, esse quinto casamento, que eu não me recordo qual foi, e ela olhou para mim e falou assim: mas é sempre eles que não fazem o papel deles. Eu falei, cara, tu tá no quarto casamento e tu acha que eles não fazem o papel deles. E tu faz o teu papel. 4 casamentos. Será que estão todos eles numa caixa? Tão errados assim? Não tem nada que tu fez nesses 4 casamentos que tu repetiu? Hum, então é isso? Ah, eu fui demitida 4 vezes. Eu fui traída por tantas vezes. Ah, mas a traição é uma escolha, tem a ver com caráter. Exato. Mas vamos tirar a parte do outro agora e olhar para a sua? O que te faz se apaixonar por pessoas que traem? Qual vibração tu estás entregando ao universo que só vem até ti homens Que com traem. esse padrão de traição, Exatamente. né? E daí, ó, se o padrão seu está ali naquele programinha registrado, homens que traem, o padrão está em você. Está em você. Os caras estão chegando, você está permitindo que eles entrem na tua vida, mas o padrão está em você. Então, é sério que a gente vai só olhar pro cara que trai? Exatamente. É sério que se você quiser sair deste limbo, se você quiser começar a atrair pessoas mais confiáveis para sua vida, você não vai olhar para você? Você não vai olhar para a raiz que faz com que você atraia? Que muitas vezes é uma raiz aprendida através do relacionamento que você vivenciou com os teus pais. Exato. Ou que os teus avós tinham entre si. Exato. Ou mais intenso ainda, que esse padrão tá vindo porque o bisavô traiu a avó, porque o vô traiu a avó. Pode ser a avó também, tá? Não tô sendo, não Sim, tô sim, dizendo que é sim. só o homem que trai, pode Sim, ser a avó sim. que traiu Isso. e a mãe que traiu, e aí, pá, tá ali. Olha, né? A gente já falou isso várias vezes. Nunca é sobre o outro, Sim. é sempre
o que está aqui no teu coração, o que está lá no teu subconsciente, no teu banco de dados. Vamos trazer um equilíbrio para isso e procurar encontrar dentro dos nossos padrões de comportamento. A gente está dando uma dica. Por 37 anos eu repeti vários padrões de comportamento, mas ninguém nunca falou para mim assim: olha para a tua vida com amor e acolhimento e enxerga o que tu estás repetindo desde então. E aqui, para nós que estudamos mente humana, a gente não fala em culpados. A gente fala em sincronicidade perfeita. Exato. Porque a minha mente se conecta com a mente deste parceiro, por exemplo, ou deste trabalho, né? Das pessoas desse trabalho, baseado nas informações que eu trago. A sincronicidade ali está semelhante às informações que eu trago, elas são complementares com as informações que o outro traz. Então, há essa sincronicidade. Então, a gente não há um culpado. O que há é uma sincronicidade perfeita. Exatamente, até porque a gente hoje compreende, tanto eu quanto a Dani, estou falando por ela, porque, né, tem toda essa afinidade, essa sincronicidade, que não existe acaso nem coincidência. Ai, o fulano apareceu na minha vida por acaso. Não. Ninguém passa pela nossa vida. Nenhuma situação vem até nós pura e simplesmente por vir. Elas vêm, as pessoas vêm para que nós evoluímos a partir desse encontro, a partir desse movimento, a partir do olho no olho. Isso aí. Aí, claro, de acordo com os teus padrões de comportamento, com as tuas feridas emocionais, tu vai escolher qual óculos tu Que você vai colocar para vivenciar esse movimento, esse encontro. E agora vale muito a gente falar sobre assim, ó, a gente acha que tem o controle, né? A gente acha que a gente escolhe um parceiro, a gente acha que a gente escolhe um trabalho, a gente acha que a gente escolhe a amizade aqui, como eu e a Joyce temos de anos. Não, a gente não escolhe nada. Nosso subconsciente já escolheu pra gente muito antes que a nossa razão. As almas se encontram para evoluir. Também, baseado nessas informações Baseado nessas inconscientes. informações. Então, assim, se tu não proporciona essa evolução para ti, os mesmos encontros vão vir, só que com nomes diferentes, com pessoas diferentes. O movimento, ele vai ser o mesmo, só que em outras situações. Até que tu aprendas. Então, claro, vão ter pessoas que vão passar por essa vida e não vão aprender. E tudo bem, é o processo kármico de cada um. Mas se a gente traz esse olhar do aprendizado, primeiro que a gente desvia o foco do problema e começa a entender que aquilo que está vindo é um desafio que te motiva a evoluir cada vez mais. E quando eu tenho essa motivação, eu não me importo de mexer na dor, porque eu sei que essa dor, no fundo, ela vai me trazer uma evolução. Então é importante a gente finalizar esse tema no sentido que tudo é a partir de nós e não para nós. E não Exato. contra nós, é a partir de nós. Se nós constantemente estamos sofrendo pelas mesmas coisas, quem está sofrendo? Você. Então, o padrão está dentro de você. Você vai precisar olhar para você, não é para o outro, para o coleguinha, para o parceiro que fez isso com você. Não, você vai precisar olhar para você. Porque uma parte disso é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Precisamos nos permitir isso. Mais um tema para o próximo podcast, a tal da permissão. Né? Uma palavra muito importante para todo esse processo terapêutico, para todo esse desenvolvimento. Vamos deixar, né, o meu Instagram da Dani. Vamos Sim. lá, O meu é danubia.oliveira para psicóloga. O meu é @joycetips. E a gente tem o nosso canal no YouTube e Spotify, Descomplicando a Terapia, onde você acompanha todos esses episódios que a gente está gravando aqui. Todo mês a gente lança um episódio com o intuito de te ajudar a
descomplicar essa ideia de terapia que é tão temida, né? E para você que não pode fazer terapia, hoje não pode pagar por um processo terapêutico, o intuito do canal é te ajudar Com através as ferramentinhas. com esse conhecimento que a gente tem aqui para te ajudar também, tá? Então é isso. Até o próximo. Até o próximo.